Oi, pessoal do sexto ano. Bom, após esse período de avaliação, de provas, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula anterior, antes da semana de provas, a gente tinha iniciado o capítulo 8 e aí eu dividi em duas partes. A gente deu início falando um pouco dos oceanos, dessas características dessa parte de corpos d'água que existem no nosso planeta. Hoje a gente vai dar continuidade e fechar o conteúdo. Bora lá? Bom, quando nós falamos a respeito da água, nós sabemos que é uma substância abundante no planeta Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta. Bom, nós sabemos que o planeta Terra poderia ser chamado de planeta água, até mesmo devido à grande quantidade desse recurso que nós possuímos. A vida ela emerge para uma fonte de água potável. Para o ser humano, o H2O é o líquido indispensável que flui no corpo e mantém uma boa saúde. Nós sabemos que o ser humano ele consegue passar um bom período de tempo sem se alimentar, mas jamais sem beber. E outra importante informação é que o nosso corpo ele é composto muito por água, ou seja, é essencial para a manutenção da vida humana na Terra. Bom, de toda essa água que existe no nosso planeta, 97% está contida nos oceanos, é uma água salgada, somente 3% é água potável. Como que essa água potável está distribuída? Esses 3%. 70% está lá nas geleiras e icebergs, 29% está contida nos aquíferos e somente 1% está nos rios e lagos. Ou seja, daí a importância de nós preservarmos as nascentes, preservarmos os lagos, os riachos, porque muito da água a água que nós bebemos vem dessa região. Daí a grande importância da conservação e principalmente da não poluição desse recurso. Bom, sobre a distribuição, 97% pertence a talassociclo, que é um conjunto que abrange todos os ecossistemas marinhos, sendo que 2,6% pertence ao minociclo, que é um conjunto de todos os ecossistemas da água doce e pode ser dividido em águas lóticas, que é a mesma coisa que água corrente, e águas lênticas, que é a mesma coisa que água parada. E somente 2% desses circuitos vai estar nas regiões polares e nas geleiras. O restante é água subterrânea, rios, umidade do solo e da atmosfera, no corpo das plantas e dos animais. Eu trouxe essas informações para vocês saberem, não é algo que precisa decorar, algo que precisa memorizar, não. É somente para poder ter uma noção, esse slide aqui, tá bom? Bom, sobre esses recursos hídricos. Podemos considerar os recursos hídricos sob 3 aspectos distintos em sua função de utilidade. Primeiro, como elemento ou componente físico da natureza. Segundo, como ambiente para a vida tanto em ambiente aquático e como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Ou seja, daí a suma importância principalmente da manutenção e da continuidade desse recurso no nosso planeta. Aí nós vemos algo incrível, por exemplo, sobre as águas virtuais, que são a quantidade de água gasta para produzir um bem, um produto ou um serviço, estando embutido no produto, não apenas no sentido físico, mas também no sentido virtual, considerando a água necessária aos processos produtivos. E também tem essa questão da pegada hídrica, que é o total de água consumido direto ou indiretamente por um indivíduo e toda a população em determinado período. O que acontece? Essas águas virtuais, por exemplo, determinado produto é utilizado água na composição. Certa vez eu vi uma reportagem que dizia que um hambúrguer desses fast foods, de McDonald's, por exemplo, Bob's, para a produção daquele hambúrguer é utilizado cerca de 20 litros de água. E você pensa, professora, mas ali não tem água. Mas imagina desde o processo da matéria-prima, a produção, a cozinha, a confecção, a embalagem que aquele produto vem, até chegar nas nossas mãos, é utilizado água para produzir. E tantos outros produtos que é indispensável a manutenção e a quantidade de litros para que isso ocorra. E essa pegada hídrica vai falar a quantidade de água que nós consumimos, tanto a que nós bebemos, como a gente utiliza em todo o nosso dia, desde o levantar ao dormir, a lavar as mãos, a lavar um alimento, a lavar as louças, a lavar roupa,
a utilizar para lavar a casa, no vaso sanitário, enfim. Fala a respeito dessa pegada hídrica, que é onde eu consumo direto e indiretamente a quantidade de água por cada habitante. Bom, a partir disso a gente entende um pouco sobre os aquíferos, que essas são essas águas subterrâneas, que essa água, principalmente a gente vai ter essa questão da mesa d'água abaixo do solo. Alguns locais são muito ricos, alguns estão a poucos metros, outros é necessário escavar bem mais para poder encontrar água, e a gente chama a questão de aquíferos, ok? São esses lençóis de água, principalmente águas sedimentares, rochas porosas, que ocorre o acúmulo de água. E é uma formação geológica subterrânea, que funciona como se reservatório de água. As águas das chuvas elas vão infiltrar no subsolo e abastecem esse reservatório. Suas rochas têm características porosas e permeáveis, com capacidade de reter e ceder a água. Outra coisa que a gente fala a respeito das bacias hidrográficas, que são unidades hidrológicas que, delimitada pelos divisores de águas ou interflúvio, supõe-se uma única saída de água para toda essa região. Por exemplo, nessa região de Manaus, a quantidade de rios é que vai compor a bacia amazônica. Todos esses rios que vão compor essa bacia. Outra coisa que a gente vê é a questão dos elementos existentes no rio. A gente vai ter a cabeceira, né, a região mais alta, a nascente, onde acaba nascendo, cascata, onde desce, os afluentes, onde vão alimentar o rio principal, o embalse, que é toda essa região, encurvamentos, meandros, que é chamado de curva dos rios, e o delta é onde vai estar desaguando. Pode ser delta, um delta aberto, um delta fechado, e aí vai compor o curso alto, o curso médio e o curso baixo de um rio. Lembrando que o curso alto está na nascente, o curso baixo vai ser onde vai desaguar esse rio no mar, ok? Ou então em um rio principal, alguma coisa do tipo. A respeito das águas continentais, aqui são os meandros. Olha só, aqui é um rio visto de cima, uma imagem de satélite. Todas essas curvas que esse rio vai fazer é chamado de meandros. E a gente vai ter também os cânions, que é essa região rochosa onde passa rios, ok? Bom, a respeito dos lagos. O lago é uma depressão natural na superfície da Terra que contém permanentemente uma quantidade variável de água. Essa água ela pode ser proveniente de uma nascente ou de um curso de água, como os rios, geleiras que desaguam nessa depressão. Os lagos eles são classificados em função da sua origem. Existem lagos tectônicos que surgem a partir de dobramentos e falhas do relevo, onde existem águas acumuladas na deformação da crosta terrestre. E também lagos vulcânicos, águas que ocupam antigas crateras de vulcões extintos. E também lagos glaciais, que surgiram em depressões escavadas por geleiras. Esses são tipos de formação e do surgimento dos lagos que nós conhecemos. Bom, a respeito dos oceanos e mares. Bom, conjunto de ambientes marinhos que ocupa 3/4 da superfície, que possui uma grande profundidade, onde a maior é conhecida como Fossas da Marianas, localizada no Oceano Pacífico. Mas, professora, onde que fica esse Oceano Pacífico? Ele é o mais extenso de todos, está situado em terras australianas, americanas e asiáticas e possui as maiores profundidades conhecidas. Já o Oceano Atlântico possui uma área aproximadamente de 82 milhões de quilômetros quadrados e é o mais navegável, principalmente entre Europa, América do Norte. Então, de cara, eu já entendo. Oceano Pacífico, qual a primeira característica que me vem? Onde possui águas profundas. Oceano Atlântico, águas navegáveis, ok? E o Oceano Índico é uma área que mede 73 milhões. Ele é o menor, característica auge dele é o menor e fica localizado entre a Ásia, Antártica, Oceania e África. Os mares, eles são uma extensão natural dos oceanos. Quanto mais perto entrar em contato com os continentes, os mares ocupam 41 milhões de quilômetros quadrados. Eles podem ser classificados em 3 tipos. Nós temos os mares abertos ou costeiro, que tem uma ampla comunicação com os oceanos, exemplo, o Mar da Índia. E temos também os mares continentais, que possuem comunicação com os oceanos através de canais estreitos, pois estão localizados no interior do
continente. Exemplo, Mar Vermelho, Oceano Índico. Esse estreito de Bering é o Mabed. E também nós temos os mares isolados, quando não tem nenhuma outra ligação com os outros mares. Bom, mas qual, professora, seria a importância real dos oceanos e mares? A gente vai ver que a manutenção da vida no planeta, a influência do clima e a temperatura no planeta. A gente sabe que a gente vai ser influenciado tanto pela maritimidade como continentalidade, correntes oceânicas, enfim. Também abriga cerca de 80% de espécies de vida na Terra e também o deslocamento de grandes navios cargueiros para escoar a produção. A gente sabe que antes não existiam aviões, então toda maneira de exportação de pessoas e de objetos eram através dos mares. Hoje, mesmo com a tecnologia e com os aviões, ainda é muito utilizado principalmente para transportar petróleo e grandes produtos através dos mares, através dos grandes navios cargueiros. Bom, sobre a poluição desses mananciais, principalmente de rios. Essa poluição é proveniente de esgotos domésticos, ou seja, esgotos dos nossos lares, resíduos sólidos e esgotos industriais. Essa junção é que vai ocasionar principalmente a poluição dos rios. E a poluição dos mares, professoras, vem de onde? Esgoto doméstico também, já que vai desaguar no mar, né? O rio deságua no mar. Resíduos sólidos, esgotos industriais e principalmente vazamento de navios, petróleos e oleodutos. O que acontece? A gente sempre vê noticiando que houve um vazamento no casco de algum navio. Gente, isso traz um dano irreparável à natureza. Por mais que muitas vezes as empresas sejam multadas, para retirar essa mancha de óleo do oceano, além de ser caro, além de ser um trabalho difícil, vai ocasionar a morte de muitos desses animais marinhos. Bom, sobre os impactos na humanidade quando há poluição desses mananciais. Primeiro, ocorre a mudança de uso da terra, a poluição da água dos rios e aquíferos por afluentes agrícolas e domésticos. Gente, muitos não sabem, mas o que vai fazer com que muitos dos aquíferos, essa porção de água que existe abaixo do solo, venha a ser poluído, são projetos de irrigação. Todo o agrotóxico que é lançado na agricultura, lançado na plantação, quando chove ou quando está sendo irrigado pela irrigação automática, mecânica, aquela água ela vai escoar, vai penetrar no solo e vai parar onde? Nesses mananciais, uma água poluída, cheia de resíduos tóxicos. Existe também a diminuição da disponibilidade de água em rios e aquíferos devido ao consumo agrícola, industrial e doméstico. Muito dessa poluição ou do uso intensivo vai fazer com que muitos mananciais cheguem a secar. E também o confinamento de água em represas e barragens. A gente sabe que a água ela é utilizada, quando prensada, barrada, ela é utilizada para gerar energia através das hidroelétricas, fazendo também com que haja uma diminuição dos custos naturais, das represas naturais, ocasionando assim danos ao meio ambiente. Bom, sobre o escoamento superficial. Todas as vezes que a água ela escoa de maneira superficial, principalmente em áreas de desmatamento, quando a gente vê na imagem, ocorre a perda da proteção da cobertura do solo, culturas agrícolas convencionais, onde a plantação desmata para poder plantar, e existe também a compactação do solo por máquina. Tudo isso vai fazer com que cada vez mais esse solo receba menos água. Outra coisa é a poluição da água de rios e aquíferos por afluentes agrícolas, indústrias e esgotos. Principalmente esses resíduos de fezes e urinas dos seres humanos e dos animais que são lançados nos rios, o uso de fertilizante agrotóxico que também escoa e vai parar no rio, e também muito do que é eliminado dessas indústrias ou agroindústrias que vai escoar e parar nos rios, causam poluição dessa região. Como que ocorre essa diminuição no nível de água dos rios e aquíferos? Primeiro, o uso não renovável da água dos aquíferos, ou seja, de onde se tira e não repõe, claro que acaba. O aumento do consumo na agricultura para irrigação de culturas agrícolas, hoje em dia com técnicas modernas, hoje em dia com essa implementação da tecnologia, tem se utilizado muito mais água nas plantações. E também a perfuração de poços e o uso excessivo de água subterrânea,
faz com que haja uma diminuição. Outra coisa que vai também ocasionar diminuição é o confinamento da água, porque 50% da água que escoa em rios ela é interceptada, ou seja, contida numa barragem, represas e barragens, tanto de agricultura, hidroelétricas e cidades, fazendo com que haja a diminuição desse recurso natural. Professora, a senhora falou de tudo aquilo que diminui, tudo aquilo de impacto ambiental ruim. Agora vamos ver como a gente consegue preservar esses mananciais, essas nascentes. Primeiro, esses mananciais eles são fontes de onde a água é retirada para o abastecimento e consumo. Depois, a depredação do meio ambiente, aliada à ocupação irracional sobre os mananciais, em que a água brota, está transferindo rios e reservatórios estratégicos para a vida animal e vegetal, em canais, detritos industriais e domésticos, ou seja, muito do meio ambiente tem sido afetado principalmente devido a essa poluição proveniente de esgotos e indústrias. E a água, daqui a alguns anos, ela será um elemento bem raro na natureza, devido à busca por mecanismos de preservação aliado à comercialização sustentável e regras de controle ambiental. A água tornou-se um assunto dominante nos dias atuais. Acredito que nunca se falou tanto sobre preservação e principalmente utilizar de uma maneira consciente para que deixe para a posteridade, para que os próximos anos as outras pessoas também venham usufruir desse recurso. A preservação de fontes e mananciais, através do equilíbrio nas ocupações ribeirinhas, a ocupação de campos de forma sustentável e a luta pelo fim do desmatamento são alguns dos caminhos e das alternativas que poderão manter a continuidade desse recurso no planeta. Ou seja, quando se preserva, quando se tem equilíbrio, quando não se cresce, não tem uma grande expansão sem planejamento urbano, quando há manutenção das matas ciliares, tudo isso vai garantir a preservação da água no nosso planeta. Bom, esses mananciais eles são importantes, portanto eles precisam ser preservados. Infelizmente, eles vêm sendo comprometidos pelo desmatamento, exploração incorreta do solo, subsolo e utilização exagerada de agrotóxico. Tudo isso, quais são as principais consequências? Erosão no solo, desgaste de buracos no solo, assoreamento dos rios, ou seja, esse solo ele fica solto, então ele acaba soterrando, diminuindo assim a profundidade do rio e levando ao desaparecimento com o tempo. Desaparecimento dos mananciais, poluição das águas, comprometimento da saúde humana e animal e comprometimento da vida no meio ambiente, se não houver uma preservação adequada desse solo, desses rios. Assim sendo, é necessário algumas medidas para a preservação desses mananciais, como manter a vegetação natural, empregar técnicas de adequação e conservação do solo, utilizar agrotóxicos com orientação técnica qualificada, principalmente porque se for utilizado em grande quantidade, vai afetar os recursos hídricos. E respeitar área de restrição e ocupação. Por isso que existem áreas de preservação, áreas que não podem ser desmatadas justamente para dar continuidade, principalmente não só da vida animal, da vida humana, da nossa fauna, mas também continuidade aos recursos hídricos do nosso planeta. Ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.